Texas quer criminalizar cruzada ilegal na fronteira e autorizar a deportação imediata de imigrantes. Segundo assessor do deputado Jorge Santos, admite fraude e roubo de identidade na corte. A IRS anuncia novas faixas de imposto que podem beneficiar os contribuintes. Maiores empreendedores nos Estados Unidos são imigrantes e 90% deles não têm nível superior. E tá rolando em Miami até domingo uma feira de livros com escritores brasileiros. Além de conhecer autores famosos, participar de workshops e palestras com estrangeiros e brasileiros que contam com o apoio e a estrutura do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um novo estudo apontou que a maioria dos empreendedores aqui nos Estados Unidos são imigrantes e que 90% deles não tem nível superior. Os imigrantes são responsáveis por movimentar a economia do país não apenas como mão de obra essencial, mas agora também como fundadores de novas empresas, como nos mostra a repórter Carla Marinho. Há 18 anos, Fábio chegou aos Estados Unidos com o sonho americano de uma vida melhor. Na bagagem, apenas coragem e força de vontade. Mas isso foi o suficiente para ele se tornar um empreendedor de sucesso em Orlando. Junto com a esposa, abriu uma padaria que hoje é considerada uma das melhores da região e ponte de celebridades. Nós começamos a fazer pães em New Hampshire e ela saía de porta em porta vendendo os nossos produtos. Quando a gente abriu a padaria, em junho de 2013, nós tínhamos somente $20 de troco no caixa e mais nada de dinheiro. Era uma aposta que a gente fez, assim, dá ou dá. E realmente, graças a Deus, foi arriscado, mas deu tudo certo. Fábio é um exemplo do novo empreendedorismo que domina os Estados Unidos. Hoje, segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 80% dos imigrantes têm mais probabilidade de abrir empresas e criar empregos em comparação com os cidadãos americanos. E a grande maioria deles não tem diploma universitário. E na Flórida, estado onde o português é a terceira língua mais falada, é claro que não poderia faltar empreendedores brasileiros. Em Orlando, o resultado deles é aqui, na International Drive, a rua de comércio mais popular entre os turistas. E são os restaurantes e padarias com gostinho de saudade da terra natal que dominam a região. Um estudo da New American Economy apontou que existem mais de 2 milhões de empreendedores imigrantes sem licenciatura, ganhando dinheiro no território americano e movimentando a economia do país. Além de mão de obra essencial, eles estão se tornando vitais na fundação de novas empresas, na criação de empregos e no impulsionamento da inovação. Eu costumo falar que o brasileiro, ele pode tudo, mesmo não tendo estudo. Nós não fizemos faculdade, mas aqui tem tantas oportunidades que você não precisa de muito para você conseguir crescer, para você conseguir empregar pessoas. Hoje eu tenho 22 pessoas trabalhando comigo, então o negócio é começar. O IRS anunciou novas faixas de imposto de renda para 2024. Elas ficaram mais altas para o ano que vem. A ideia foi ajustar os limites de contribuição de acordo com a inflação do país e, assim, ajudar o contribuinte. A agência tributária disse que vai adequar as faixas de imposto de acordo com o índice de preço ao consumidor, que acompanha os custos da cesta de bens e serviços. Essa medida pode evitar o chamado aumento de escalões, que é quando o trabalhador é pressionado a pagar mais impostos por causa do aumento do custo de vida aqui no país. A tributação nos Estados Unidos é progressiva, significa que as taxas de imposto aumentam de acordo com o que a pessoa ganha. Existem 7 variações de taxas que vão desde 10% a 37%. Com os novos ajustes feitos pelo IRS para o ano que vem, muitos contribuintes vão se beneficiar, permanecendo em faixas mais baixas de imposto e podendo economizar um dinheiro. E em Nova York, piora a situação do congressista, filho de brasileiros, Jorge Santos. Hoje, mais um ex-membro da equipe dele se declarou culpado. O ex-arrecadador de fundos de campanha política do deputado admitiu fraude eletrônica.
O depoimento de Sam Milley foi hoje na corte de New York. Ele confessou que falsificou o nome de um assessor de alto escalão do Congresso enquanto arrecadava dinheiro para a campanha do republicano George Santos. O nome falsificado teria sido de Dan Meyer, que era o então chefe de gabinete do deputado Kevin McCarthy, que na época era presidente da Câmara e líder da minoria republicana. Milley também teria cobrado valores indevidos de cartões de crédito sem autorização para enviar dinheiro à campanha de George Santos. A fraude totalizou $100 mil. Com a confissão, Milley foi indiciado por 4 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de roubo de identidade agravado. A sentença dele será anunciada em 30 de abril do ano que vem. Se condenado, pode pegar 2 anos de prisão. Milley é o segundo assessor da campanha de Santos a admitir culpa e fazer um acordo judicial. No mês passado, Nancy Marques também confessou conspiração fraudulenta com doadores falsos. George Santos enfrenta no total 23 acusações federais de roubo de identidade e cartões de crédito para conseguir dinheiro para sua campanha, além de uma investigação do Comitê de Ética da Câmara. No início desse mês, ele sobreviveu a uma votação da Câmara para a expulsão. Depois do intervalo, Texas quer criminalizar cruzadas ilegais e autorizar a deportação imediata na fronteira. E tem os detalhes de uma pesquisa que revela que a confiança dos moradores do país na ciência está diminuindo. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. As tropas de Israel cercaram e invadiram o maior hospital da faixa de Gaza em busca dos extremistas do Hamas e de possíveis reféns. O governo de Jerusalém alega que o local tem sido usado como base de comando dos terroristas. A ação foi depois que o hospital anunciou uma paralisação total dos serviços por falta de energia e a retirada de parte dos feridos e internados do local. Várias organizações internacionais condenaram a invasão ao hospital. As imagens mostram os tanques cercando o hospital Al-Shifa e os soldados entrando no prédio para interrogar médicos, pacientes e civis. Paralelo à ocupação dentro do centro médico, o exército israelense também divulgou imagens de soldados distribuindo suprimentos e ajuda aos funcionários do Al-Shifa. Durante as buscas, Israel disse que encontrou armas, um quartel-general de operações, equipamentos tecnológicos e de combate, além de uma ampla infraestrutura terrorista no hospital. A ONU, OMS e a Cruz Vermelha condenaram a ação e chamaram de crime de guerra, violação dos direitos humanos e internacionais. Em resposta às críticas, o premier Netanyahu disse durante uma visita à base militar que não há lugar seguro para os terroristas do Hamas em Gaza. Hoje, o único hospital que está em funcionamento no enclave palestino é este, Al-Ahli, que ainda possui energia, mas com estruturas mínimas de atendimento. Na fronteira sul, Texas pode ampliar as medidas de segurança e dificultar ainda mais a vida dos imigrantes indocumentados. É que deputados aprovaram um projeto de lei que criminaliza quem cruzar a fronteira sul ilegalmente e autoriza a deportação imediata. Os deputados aprovaram por ampla maioria projetos de leis considerados polêmicos e caros. A primeira medida criminaliza quem entrar no Texas ilegalmente e autoriza a Polícia Estadual a prender e deportar imediatamente qualquer imigrante sem a intervenção do governo federal. A segunda medida, aprovada também pelos legisladores, libera uma verba de $1,5 bilhão do orçamento do estado para construir muros e novas barreiras fronteiriças adicionais que aumentem a proteção do Texas contra os indocumentados. As duas medidas vão seguir para a mesa do governador Greg Abbott, que já avisou que vai aprovar. A Casa Branca condenou os projetos de lei e disse que o cumprimento das medidas migratórias é exclusivo do governo federal. A administração Biden vai contestar a constitucionalidade dessas medidas nas cortes. Uma pesquisa recém-divulgada revela uma informação preocupante para os Estados Unidos. Hoje, os moradores aqui do país confiam menos na ciência em comparação com o período pré-pandemia de Covid-19. De acordo com um novo relatório do Pew Research Center, 57% dos adultos dizem que a ciência tem um efeito majoritariamente positivo na sociedade.
são 8 pontos percentuais a menos do que a mesma pesquisa constatou em 2021 e 16 pontos percentuais a menos do que o constatado antes da pandemia de Covid-19. Diferentes grupos, eles manifestam a sua opinião com relação à ciência de diferentes formas. A gente sabe que a atitude das pessoas sobre a ciência, sobre as vacinas, sobre as mudanças climáticas, ela não depende apenas do conhecimento que essas pessoas possuem sobre esses temas, né? Mas depende muito de questões morais, de pauta de valores, de pauta de costumes, depende muito de questões religiosas, de ideologias e de visões políticas, né? A pesquisa descobriu ainda que os republicanos têm menos confiança nos cientistas do que os democratas. Também, de acordo com os dados, cerca de 75% dos moradores dos Estados Unidos dizem confiar que os cientistas têm o melhor interesse do público em mente. Mas o número também é inferior com relação ao período pré-pandêmico. Os dados desse estudo preocupam estudiosos e autoridades. A ciência ela é extremamente importante para a melhoria da qualidade de vida, para o aumento da expectativa de vida. A ciência, a gente sabe, traz enormes benefícios para a população. Ela é extremamente importante para o controle de doenças, para a alimentação, para saneamento básico, para esgoto tratado, para água potável, para termos novos medicamentos, novos antibióticos, novas vacinas. Ela é fundamental para criar novas oportunidades, né, de emprego. Ela é fundamental para uma maior equidade social. A ciência ela é fundamental para reduzir desigualdades sociais. Ela é a base, né, para a geração de conhecimento, do desenvolvimento tecnológico, para uma maior inovação. A ciência é fundamental para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social de um país. As pessoas precisam entender isso, né? Que a ciência e a tecnologia elas precisam estar sempre no centro de qualquer estratégia de desenvolvimento de um país. E elas devem ser vistas como um investimento. Agora a gente vai para o espaço. Você sabia que os icônicos anéis de Saturno estão desaparecendo? Pesquisadores disseram que eles estão encolhendo e que no futuro não serão mais visíveis aos telescópios. Os anéis ao redor do planeta são compostos de gelo e por uma pequena porcentagem de poeira rochosa. Quando a sonda Cassini passou pelos anéis do planeta gasoso entre 2004 e 2017, os cientistas descobriram que os anéis eram muito mais jovens que o Saturno. Eles também descobriram que essa formação cósmica estava perdendo toneladas de massa por segundo. Pesquisadores sugerem que esses impressionantes anéis devem desaparecer dentro de 100 milhões de anos ou até menos. E depois do intervalo, disposição genética para insônia pode fazer crianças terem um sono ruim. E a gente explica essa história de como um navio em águas internacionais pode virar o primeiro território soberano da inteligência artificial. Se o seu filho não costuma dormir bem e você já tentou de tudo para resolver esse problema, você por acaso sabia que os hábitos de sono dos filhos podem ser genéticos? De acordo com uma nova pesquisa sobre genética e transtorno do sono infantil, entender essa predisposição pode ajudar os pequenos a ter melhores noites de sono. Um grupo de cientistas descobriu que crianças geneticamente predispostas à insônia tinham mais problemas de sono, como dificuldades de adormecer ou ficar acordando constantemente durante a noite. Esse é o primeiro estudo do mundo que fornece evidências de que a genética pode influenciar para um sono ruim também na primeira infância. E com essa descoberta, fica mais fácil direcionar tratamentos para crianças e adolescentes que não têm uma boa rotina de sono. A pesquisa é considerada de grande importância porque dormir bem desde cedo é fundamental para uma vida mais saudável. Além disso, o sono regular e correto é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças. Especialistas alertam que é essencial preparar um quarto escuro para os filhos, manter a cama confortável e garantir que eles tenham terminado sua última refeição algumas horas antes de dormir, porque é mais fácil pegar no sono após o processo de digestão.
Em Iowa, idosos estão recebendo aula de tecnologia, mas olha, não é qualquer equipamento não. Eles estão aprendendo a mexer em um sistema de última geração. São os óculos virtuais. Eles estão aprendendo a viajar pelo mundo apenas sentados nas suas cadeiras. É uma forma de combater a solidão e proporcionar a oportunidade de diversão para os velhinhos. A iniciativa é de uma biblioteca pública da cidade de Ely. A ideia é fornecer ferramentas para que os idosos aprendam a mexer nos óculos virtuais e possam se divertir. I'm seeing an elephant and there's a monkey behind it. E este casal está viajando por uma floresta e vendo animais de uma forma que eles nunca pensaram que seria possível. You can look all the way around. 360. Você consegue olhar em volta em 360 graus, diz surpreendida Barb Horak. Essa experiência só é possível graças às doações de empresas locais que forneceram os óculos virtuais e possibilitaram a criação das aulas aos idosos. A ideia fez tanto sucesso que o curso já tem reserva até o início do ano que vem. Minha esperança é que, com isso, 2 ou 3 pessoas possam se encontrar aqui, passear virtualmente, conversar, compartilhar experiências e fazer amizades e se conectar, explica a bibliotecária Tracy Clare. Agora a gente fala de um assunto polêmico que vem dividindo opiniões: a inteligência artificial. Há poucas semanas, os Estados Unidos e a União Europeia assinaram um tratado que impõe limites no avanço dessas tecnologias. Mas algumas empresas são contra essas regulamentações. E por isso estão discutindo a criação de ilhas autônomas tecnológicas que vão funcionar soberanas em barcos, em águas internacionais, onde não há leis nem regras para serem seguidas e os avanços podem ser explorados livremente. Mas será que isso é possível e legal? A Eloá Urazen foi atrás dessa resposta. Legislações a ver navios, literalmente. Uma gigante de tecnologia anunciou que vai lançar um poderoso data center ao mar para burlar o controle e a inteligência artificial imposto por diferentes países. De acordo com a NVIDIA, o navio Blue Sea Frontier Computer Cluster terá a bordo 10.000 GPUs H100, uma carga avaliada em $500 milhões. A ideia é criar um estado soberano, onde seria possível testar novas propostas para a inteligência artificial sem nenhum tipo de censura governamental. Há uma polarização, né? Existe um grupo de pessoas, de empresas, de pesquisadores que defende que a inteligência artificial não precisaria, não deveria ser tão regulada para que a inovação, o desenvolvimento da tecnologia ele pudesse ser mais amplo, assim como há uma outra corrente também promovendo, fomentando que é necessário uma regulação, né, que os países eles devem pensar em leis para impor limites na inteligência artificial antes que a gente perca o controle sobre tudo isso. Embora o projeto soe promissor, os especialistas lembram que trata-se de um modelo muito mais complexo que isso e que pode morrer na praia. Se uma empresa, um navio como esse, quiser fazer negócios ou compartilhar essa tecnologia aos países, vai precisar também cumprir com a lei desses países. Mas tudo isso também na teoria, ou seja, existem diversas tecnologias que tentam burlar, né, esses impedimentos, como, por exemplo, se uma empresa ela pretende atuar em um outro país e esse país tem uma lei que impede determinado movimento, esse país ele pode bloquear o acesso virtual a essas ferramentas. Mas existem tecnologias para tentar mascarar também essas conexões e permitir que usuários, mesmo que de países que eventualmente impediriam esse tipo de prática, possam utilizar e acessar. Então, essa é uma iniciativa que ela causa preocupação, né, se for realizada por empresas que não têm uma conduta ética e moral, mas também ela pode promover o desenvolvimento de novas tecnologias também para empresas que tenham como objetivo desenvolver de modo consciente a inteligência artificial. Agora, uma boa dica para quem vive ou vai visitar a região de Miami, na Flórida. Dá para economizar no transporte até a virada do ano. O
transporte público em todo o condado de Miami-Dade passa a ser gratuito de agora até o final do ano. O acesso gratuito serve tanto para os ônibus quanto para os serviços do Metrorail, que inclui aí o Metromover e o Metro Connect. A iniciativa, que começou nesta semana, é parte dos esforços das autoridades para aumentar a confiança da população nos serviços de transporte prestados na região. A ação está incluída no programa Better Bus Network, aprovado há cerca de 2 anos para reformar o sistema de transporte público no condado de Miami-Dade. Em breve, os ônibus terão novas rotas e algumas serão eliminadas para simplificar o sistema e aumentar a eficiência e a rapidez das viagens. No próximo bloco, preços nos restaurantes subiram acima da inflação e estão caríssimos para esse Thanksgiving. E tem reportagem com todos os detalhes da Feira de Livros de Miami, que está lotada de escritores brasileiros neste ano. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Há poucos dias do feriado mais tradicional dos Estados Unidos, as autoridades federais se preparam para o alto movimento de viajantes. Se você é uma dessas pessoas que está planejando se deslocar nesse Thanksgiving de avião ou de carro, prepare-se para enfrentar multidões, tráfego pesado e longas filas. A AAA já avisou que esse dia de ação de graças será o mais movimentado do país nos últimos anos. Por isso, os especialistas dão a melhor das dicas. Tente sair de casa antes do período de pico. É que entre quarta-feira e domingo da semana que vem, as autoridades dizem que cerca de 55 milhões de pessoas viajarão pelo país e, desse total, 49 milhões estarão nas estradas. Já nos céus, as linhas aéreas esperam um recorde no número de passageiros em um período de quase 2 semanas, incluindo o final de semana antes do dia de Thanksgiving e a segunda ou terça-feira após o feriado. Com isso, o aeroporto mais movimentado do mundo está prestes a ficar ainda mais ocupado. O Hartsfield Jackson International de Atlanta, na Geórgia, espera receber mais de 3,6 milhões de passageiros durante a temporada de viagens de Thanksgiving, de 17 a 28 de novembro. E neste ano, quem passar por esse aeroporto pode ter que enfrentar um desafio adicional. É que um dos grandes estacionamentos está fechado para obras. E para quem vai viajar, é bom estar preparado para gastar mais nesse feriado de Thanksgiving. É que os preços dos restaurantes subiram acima da inflação e agora estão caríssimos. O governo disse que nos últimos 12 meses os valores dos menus subiram quase 5,5%. Enquanto os alimentos nos mercados também aumentaram, mas 2%. Apesar da inflação persistente, os preços dos alimentos vêm caindo nas prateleiras dos mercados. Já nos comércios, eles vão no sentido oposto. Estão subindo e ficando cada vez mais caros. Hoje está mais barato cozinhar e comer em casa do que sair para comer num restaurante. Então, para quem vai viajar, prepare o bolso para gastar mais com comida. Agora é hora da meteorologia. Gente, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa aqui no telão com a gente. Olha só, amanhã a previsão é de tempo bastante ensolarado em Boston, Nova York e Washington, onde a máxima pode bater 70. O tempo fica encoberto em Charlotte e Norfolk. Em Atlanta, o sol nem aparece, previsão de tempo nublado. Já na Flórida, pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Em New Orleans, mínima de 62, máxima de 70. Houston, a gente tem tempo encoberto. Brownsville, o sol já vai brilhar forte aí, máxima de 78. San Antônio, sol entre nuvens, mínima de 54. El Paso, o sol vai brilhar o dia inteiro, não tem nuvens naquela região, mínima de 57, máxima de 75. Albuquerque, a gente tem um pouquinho de sol, mas chuva também ao longo do dia. Phoenix, a mesma coisa, sol em nuvens, né? Sol entre nuvens, mínima de 64, máxima de 78. Las Vegas, tempo encoberto, chuva em São Francisco. Gente, mínima de 52, máxima de 64 aí nessa região. E olha, para os amantes de livros, a gente tem uma dica para lá de especial que está rolando aqui em Miami, no sul da Flórida, e que vai durar até o próximo domingo. É a Miami Book Fair, a feira de livros com escritores brasileiros e estrangeiros, que traz as últimas novidades agora desse encontro literário para a gente. É a repórter Coni Rocha.
Os apaixonados por livros podem encontrar os mais variados temas e histórias no Miami Book Fair, além de conhecer autores famosos, participar de workshops e palestras com estrangeiros e brasileiros que contam com o apoio e a estrutura do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Entre as obras brasileiras em exposição e de destaque estão o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, e o livro Observando Estrelas, do jornalista e escritor Carlos Borges, que vive na Flórida. É claro que nós, autores brasileiros que vivemos no exterior, estamos imensamente felizes em termos a oportunidade, de participarmos mais uma vez da Miami Book Fair e de uma forma muito especial nos 40 anos dessa fantástica feira, uma das maiores e mais importantes do mundo, e ter a presença brasileira lá, representando a enorme comunidade literária brasileira no exterior, é bom demais. Quem quiser conferir a Miami Book Fair, ainda dá tempo. Ela fica até domingo no campus de Wolfson, da Faculdade de Miami-Dade. A lista completa de autores brasileiros que estão participando da feira, você pode conferir no site centroculturalbrasilusa.org. E todas as outras informações da Book Fair no miamibookfair.com. Uma ótima dica, essa feira é sempre incrível, esse ano vai ser também com certeza. É isso aí. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Você segue agora então com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite e até amanhã.